Será que somos pobres por conta do capitalismo malvadão? Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Esse artigo foi sugerido e escrito por Diego Coimbra, revisado e narrado por Coreia com K. Somos um país com muitas riquezas naturais, um povo amistoso e trabalhador, mas, infelizmente, somos muito pobres. Diversas pessoas não possuem saneamento básico para fazer suas necessidades, enquanto os ricos vivem enjaulados com medo de assaltos. Mas ao contrário do que seu professor te ensinou, a culpa dos nossos problemas não é do capitalismo malvadão. Sejamos sinceros, nosso país tem um povo muito amigável e alegre. O território possui belezas naturais e existem uma série de outras razões pela qual possamos nos orgulhar enquanto cidadãos. No entanto, sobre qualquer ótica que possamos analisar, somos um povo pobre e miserável, onde poucos conseguem ter uma mínima dignidade humana e, quando conseguem, precisam viver encarcerados com grades em casas, andando de carros blindados com medo de assaltos ou sequestros. Definitivamente, não parece um cenário ideal. Segue alguns dados que não são novidade para ninguém, para ajudar a termos a dimensão do nosso atraso. Cerca de 50% da população não tem acesso a saneamento básico. Ou seja, não tem encanamento para fazer as necessidades fisiológicas. Cerca de 29% da população é analfabeta funcional. Em outras palavras, não consegue ler e interpretar um texto simples. 18 milhões de famílias vivem do Auxílio Brasil, mesada dada pelo governo federal para populações de baixa renda. Estimam-se que cerca de 40 milhões de pessoas vivam desse programa, gerando em torno de 1/5 da população brasileira total. O índice de desemprego está acima de 2 dígitos. E os números de homicídios superam países em zona de guerra. Mas o que nos levou a essa situação tão crítica? O professor de história, artista ou político favorito já tem o diagnóstico para nosso problema: o capitalismo malvadão. Afinal, quem mais seria responsável por tamanha desigualdade, não é mesmo? O capitalismo, abre aspas, que incentiva o lucro a todo custo e também é responsável pela exploração do trabalhador, não permite que esse tenha um salário digno, precisando ser explorado para garantir o lucro do patrão, é um jogo de soma zero, segundo os professores de história e políticos. Estes senhores da verdade também já têm a resposta para o diagnóstico. Taxem os ricos, aumentem o salário mínimo, tenham mais impostos, mais investimentos, imprimam mais dinheiro. Ah, esses companheiros! Como gostam de soluções simples para problemas complexos. Eles nunca se esquecem de uma frase de efeito anterior a essas respostas, para dar um verniz de profundidade e sofisticação. Mas tenho uma notícia para você. Embora o capitalismo malvadão seja taxado como culpado por todos os problemas da sociedade, a verdade é que nós nunca vivemos em um país capitalista de fato. E digo mais, você já vive em um país socialista. E posso provar. Primeiro, falemos dos impostos. O socialismo é a ideologia que prega a socialização dos bens, assim como o fruto do trabalho de forma igualitária entre a sociedade, correto? Pois, conforme o site Impostômetro, o brasileiro médio já trabalha 5 meses do ano apenas para pagar impostos. Isso mesmo, meu caro bovino. Nós já dividimos quase que igualitariamente tudo o que recebemos com o governo. Você pode não saber, mas já trabalha quase metade do ano apenas para garantir as lagostas dos nossos ilustres no STF. Não apenas pagamos impostos em tudo que consumimos ou ganhamos, mas o governo ainda faz questão de complicar sua vida. Afinal, não basta te roubar, é preciso um processo de humilhação e demonstração de força. Para ficarmos apenas com um exemplo. Conforme o levantamento realizado pelo Banco Mundial, o Brasil é o país onde as empresas gastam mais tempo para calcular e pagar os impostos. Constatou-se que as empresas brasileiras gastam em média 1.501 horas apenas para apurar os impostos devidos. É ou não é coisa de gado? Segundo, propriedade privada. O princípio básico de uma economia capitalista é o respeito à propriedade privada. No Brasil, essa propriedade privada até existe, mas depende. Naquele panfleto comunista de 1988, mais conhecido como Constituição Federal, em seu artigo 5º, é previsto que a propriedade privada tenha uma função social. Em bom português, se o governo entender que sua propriedade não está cumprindo uma função social, seja lá o que for isso, ele pode simplesmente tomar de você. Além disso, experimenta não pagar o IPTU e IPVA para ver se o governo não toma a sua propriedade privada. Um juiz qualquer de primeira instância pode mandar o banco bloquear suas contas bancárias com uma única canetada, e você só descobrirá isso quando for usar o seu dinheiro. Não gostou?
pague um bom advogado para usar a justiça estatal contra uma decisão da própria justiça estatal. Você sabia que se achar ouro ou petróleo em sua propriedade, ele não é seu? O governo também é dono de tudo que está debaixo do seu solo. A coisa é tão bizarra que o bananense não pode nem escolher para quem deixará sua herança, pois um juiz, o ser iluminado estatal, pode entender que a herança será dividida de outra forma. Propriedade privada no Brasil, só o Bitcoin mesmo. Terceiro, saúde, educação e segurança. Existem 3 coisas importantes na vida de qualquer pessoa: educação, saúde e segurança, ou proteção individual. Agora, repara que coincidência. Todas essas 3 coisas são altamente reguladas pelo Estado. No Brasil, você literalmente é obrigado a colocar seu filho em uma escola e esta é obrigada a seguir o conteúdo definido pelo MEC. O Estado brasileiro também decide quem pode e quem não pode ser uma instituição de ensino no país. Em outras palavras, o Estado diz como você deve educar seu próprio filho. Em relação à saúde, não basta pagar altos impostos para ter acesso àquele açougue humano que alguns chamam de SUS. Além disso, o governo é quem decide o que os convênios devem ou não oferecer nos planos de saúde e quanto estes podem cobrar. Na prática, não apenas pagamos impostos altíssimos, como ainda temos que pagar planos de saúde com preços surreais, só porque o governo os regula. Claro, ele também diz quem pode e quem não pode oferecer serviços na área da saúde. Sobre a segurança, nem preciso falar, pois se você é brasileiro e ainda acredita que o governo pode te oferecer segurança, por favor, me dá uma cartela disso que você está tomando. O governo tem o monopólio da força, enquanto nós não podemos nem comprar uma arma para nos defender e defender nossa família. Afinal, no Brasil, só bandido e o Estado, que dá na mesma, podem andar armados. Quarto, empresas estatais. O governo tem o monopólio de setores essenciais para a economia, como a exploração de petróleo. Isso, além de regular com mão de ferro uma série de outros setores estratégicos, tais como geração e transmissão de energia e a entrega de cartas. Temos monopólios e regulações para todos os gostos. O que não temos é livre concorrência e capitalismo. Praticamente todos os setores necessários para a vida humana ou são monopolizados pelo Estado ou altamente regulados. Setores como saneamento básico, telefonia e transportes coletivos são meras concessões públicas para as empresas que prometeram cumprir direitinho toda aquela burocracia inventada pelos parasitas que precisam justificar de alguma forma seu salário. Quinto, livre associação. Livre associação igual temos o verdadeiro livre mercado? Esquece. Aqui, temos que pedir licença e seguir uma série de regras criadas pelo bandido estacionário para efetuar qualquer coisa. Contratar, alugar, prestar um serviço. Tudo isso deve corresponder com o que o parasita mandou. E mesmo assim, um juiz qualquer pode simplesmente rasgar o contrato por qualquer motivo que vier à sua cabeça. Sexto, livre mercado. Se até agora você não se convenceu, vou lhe dar apenas uma breve constatação sobre o livre mercado no Brasil. Aqui, uma empresa pode ser multada por cobrar mais do que a concorrente com a alegação de ter preços abusivos. Pode ser multada por cobrar menos devido à concorrência desleal e pode ser cobrada por cobrar igual aos seus concorrentes com a alegação de ser um cartel. O Estado tem um menu variado de leis para te usurpar, caso ainda não tenha percebido. Sétimo, o seu dinheiro. Nem em relação ao bem mais básico de toda a economia capitalista, o dinheiro, o governo nos deixa em paz. Ele não só monopoliza a emissão e controle da moeda, como te obriga a usá-la em território nacional. O que é compreensível, pois só mesmo sendo obrigado que alguém usaria esse papelzinho colorido que perdeu mais de 50% do seu valor nos últimos 2 anos. O dinheiro fiduciário que usamos é a prova que vivemos em um capitalismo fake sem concorrência, sem valor definido pela oferta e pela demanda. Mas calma, nesse ponto, pelo menos, já temos uma solução: o Bitcoin. Para completar a panaceia, de 2020 até o momento, o Estado moderno ainda passou a nos tratar como um risco ambulante à saúde pública, decidindo se podíamos ou não sair de casa, inclusive se nosso trabalho era essencial ou não. Alguém aí lembra do governador do Rio Grande do Sul que resolveu decidir qual eram os bens essenciais que as pessoas podiam comprar? Tudo pelo seu bem, é claro. Então ficamos assim, vivemos em um país que não respeita a propriedade privada, que seus cidadãos trabalham quase metade do ano só para pagar impostos, que a livre associação não é permitida, que o seu dinheiro, fruto do seu trabalho, perde valor a todo momento, que você não pode decidir como quer educar seus filhos e que não tem a opção de proteger minimamente sua família. E eles chamam isso de capitalismo, neoliberalismo ou qualquer outro rótulo aleatório qualquer. Dizem faltar regulação. E já estão querendo até regular o que pode ser falado. Abraços, Xandão.
Mas pode confiar, você é livre sim. Pode escolher se quer comer no McDonald's ou Burger King. Viva o capitalismo! A ideia do filósofo inglês Thomas Hobbes, sintetizada pela famosa frase "O homem é lobo do homem", onde o indivíduo, em sua natureza, é selvagem e mau, e que a civilização através do Estado, responsável por domesticá-lo, é a saída dessa barbárie. Apesar de ser uma completa bobagem, caiu no imaginário da elite intelectual bananense como verdade. Com base nesse princípio, são justificados teses como o monopólio do uso da força, do coletivo acima do indivíduo, do roubo através de impostos, dentre outras ideias socialistas vendidas como moderadas e sensatas pela mídia e pelos acadêmicos. Prefiro ouvir a filósofa Ayn Rand quando escreveu em sua obra A Revolta de Atlas o seguinte, citação: "Quando você perceber que, para produzir, precisa obter a autorização de quem não produz nada, quando comprovar que o dinheiro flui para quem negocia não com bens, mas com favores, quando perceber que muitos ficam ricos pelo suborno e por influência, mais que pelo trabalho, e que as leis não nos protegem deles, mas pelo contrário, são eles que estão protegidos de você, quando perceber que a corrupção é recompensada e a honestidade se converte em auto-sacrifício, então pode afirmar, sem temor de errar, que sua sociedade está condenada." Fim da citação. Lembrou o Brasil? Pois é, este país se esforça diariamente para matar sufocado de burocracia e impostos os seus empreendedores, trabalhadores, empresários e pagadores de impostos. Fica a pergunta, será que a culpa da nossa miséria é mesmo do capitalismo? Felizmente, temos tecnologias que nos permitem fugir dessa relação de vassalagem com o Estado. Com a internet, temos a informação descentralizada e distribuída, onde cada vez mais pessoas vão se libertando dessa visão de mundo socialista e que o Estado não passa de uma milícia monopolizadora de serviços através do uso da força e que nos cobra muito caro por isso. Essas pessoas que já perceberam que o Estado não passa de uma gangue de bandidos podem também usar o Bitcoin, o melhor dinheiro já criado e verdadeiramente capitalista, pois não tem seu valor definido por políticos, não é monopolizado pelo Estado, não é restrito a um país ou região e você não precisa pedir permissão a absolutamente ninguém para usar ou guardar. O Estado cairá, não pela vontade política, mas por inanição. Obrigado pela sua audiência. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe em sua rede social. Se deseja ser notificado de outros vídeos, inscreva-se no canal e depois clique no ícone da campainha. Até a próxima!